Bem, gente, quando a gente fala que o inferno astral do Jair Bolsonaro está só no início, algumas pessoas pensam que nós estamos exagerando, mas nós não estamos não. Mas antes de falar sobre isso, eu queria pedir para você curtir o canal, curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar e compartilhar os nossos vídeos para que a gente possa continuar evoluindo aqui no YouTube. Mas voltando ao assunto, vejam bem. Jair Bolsonaro cometeu vários crimes durante esse período de 4 anos, fora os crimes que ele cometeu quando ele ainda era deputado federal. Mas vamos falar só desses últimos aqui. Um desses crimes foi o que levou na sua inelegibilidade, que foi a votação na última semana, né? Mas, além disso, tem outras coisas. Ele se tornou inelegível, sim, mas dentro desse processo da cassação da sua inelegibilidade, tem uma coisa que é muito importante. Ele usou da estrutura pública para benefício próprio, para se promover politicamente. Uma das estruturas públicas que ele utilizou foi a EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação. Foi naquele encontro que ele promoveu com os embaixadores de vários países para disseminar fake news. Ou seja, ele utilizou da estrutura pública para disseminar fake news. Aqui é um negócio muito grave. Ou seja, a organização pública foi usada por Jair Bolsonaro para praticar crimes. E a consequência disso pode ser muito maior do que essa que já foi, de se tornar inelegível. Ele pode ter seus direitos políticos cassados. Qual é a gravidade disso? Bem, quando ele se tornou inelegível, ele perdeu o seu direito de ser votado. Ele não pode se candidatar até 2030, há quem diga que pode ser até 31 e tal. Foi apenas esse direito político que ele perdeu. Os direitos políticos são vários, o de votar, o de ser votado, foi isso que ele perdeu, manifestação política, liberdade de expressão, direito de organizar e participar de partidos políticos, aí é que está pegando. Se ele perder os direitos políticos, ele vai perder o direito de participação, de organização e participação de partidos políticos, e ele participa de partido político no PL, de onde inclusive ele tem um excelente salário. Mas bem, gente, voltando aqui, eu vou ler aqui o que está na matéria da Folha de São Paulo. A reunião com embaixadores no Alvorada pode gerar condenação também por improbidade administrativa. São Paulo. O uso indevido da TV Brasil e da estrutura do Palácio do Alvorada na reunião dos embaixadores de julho do ano passado pode levar o ex-presidente Jair Bolsonaro a responder por improbidade administrativa. Uma das hipóteses, em caso de condenação, é a suspensão de seus direitos políticos. É o que eu estou torcendo por isso, não vou negar. Impedindo o ex-presidente de exercer funções no PL, o seu partido atualmente. Bolsonaro exerce, desde abril, uma função de presidente de honra com salário de R$41 mil. É claro que, tirando esse salário do Jair Bolsonaro, ele não vai ficar mais pobre, ou tão pobre quanto eu gostaria que ele ficasse. É claro que não. Jair Bolsonaro está muito rico. Mas ele não vai tirar mais R$41 mil da nação brasileira. Ele já tirou muita coisa do povo brasileiro. Então, se ele condenado nisso, ele não só perde esse direito de estar nessa participação política, como perde mais coisas também. Ele não pode se manifestar politicamente. Ou seja, ele não pode ser cabo eleitoral de ninguém. Isso é uma cassação justa. Por exemplo, vou citar algumas coisas que aconteceram essa semana que são de responsabilidade de iniciativas de Jair Bolsonaro. Uma é esse pastor dizendo que tem que matar homossexuais, outra foi do Gustavo Gayer dizendo que os negros são inferiores a macacos intelectualmente. Então essa gente ganhou coragem para estar falando essas coisas. E esse ciclo do Jair Bolsonaro precisa encerrar. Precisa encerrar, porque por mais democráticos que nós somos, mais democratas que nós somos, nós não podemos permitir que a democracia esteja em risco. Jair Bolsonaro provou durante toda a sua existência, até mesmo quando ele era militar, que ele é um homem absolutamente contrário à democracia. Então fica aqui minha torcida para que Jair Bolsonaro perca, assim, os seus direitos políticos e que volte ao ostracismo, e do ostracismo só saia
para a cadeia, para o bem da nação brasileira, para o bem do povo brasileiro. É claro que ele já deixou um monte de substitutos tão ruins ou até pior do que eles, do que ele. É evidente isso, a gente sabe disso. Mas a gente precisa tirar essa ideia de que Jair Bolsonaro é um mito. Não, Jair Bolsonaro é um criminoso. Vamos torcer para que seja feita de fato a justiça em relação a Jair Bolsonaro, que ele tenha todo o direito de defesa, aquele que o Lula praticamente não teve. Todo o direito de se defender da melhor forma possível, assim como foi esse julgamento que o tornou inelegível. Mas vamos torcer para que a justiça seja feita e para que esse cara seja definitivamente escorraçado da vida política do Brasil. Por enquanto, fico por aqui. Sempre com aquele pedido que eu faço no início e no final de cada vídeo, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, comentem o vídeo e principalmente se inscrevam no canal para a gente continuar crescendo. Um grande abraço a todos.